Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Bianca Bittencourt e você está assistindo ao Me Inside Me. Nesse vídeo eu estarei explicando como eu fiz todos os itens do meu cosplay de Annabeth Chase, do universo literário de Percy Jackson e os Olimpianos e Heróis do Olimpo. Mas antes eu só queria deixar um recadinho pra você deixar o seu like se você gostar do vídeo, se inscrever se você gostar desse tipo de conteúdo e deixar nos comentários dúvidas e sugestões. E vamos ao vídeo. Meu cosplay é composto pela camiseta do acampamento Meio Sangue, uma adaga fake, um colar de 9 contas e um boné dos Yankees. Vou começar pela camiseta, que eu acho que é o mais simples. Só queria fazer uma adendo que eu uso a camiseta com um short jeans qualquer que eu tenho em casa. Eu não realmente produzia a camiseta, porque eu não tinha maquinário na época. Mas agora eu tenho e eu pretendo fazer uma nova camiseta, toda rasgada e meio manchada de sangue, tipo meio battle mode, sabe? Eu não fiz a camiseta em si. É uma camiseta laranja da C&A que eu comprei via brechó online Repassa. Eles têm um frete fixo de R$2 e eu achei o site bem legal. Eu paguei só R$10 na camiseta porque eu tive a sorte de achar uma camiseta laranja vivo e tal. Mas se vocês quiserem comprar direto da C&A, o aplicativo deles não tem frete. E o aplicativo também é ótimo de mexer. Enfim, eu comprei uma camiseta laranja e eu editei o desenho no tamanho A4, porque eu medi em mim e fica bom em mim um A4, eu uso PP. Depende daí da pessoa. Eu recomendo que você meça em você de acordo com uma folha. Assim, se você precisa de um A4 ou se você precisa de 2 em pé ou 2 deitado, você olha na camiseta que você acha que o tamanho bate melhor. E vai de acordo com o tipo de estampa que você quer também. Eu queria o texto curvado e aquele Pegasus que eu nem achei essa imagem na internet, e aí eu montei editando essas duas juntas e colocando no tamanho que eu queria. E eu usei o texto em inglês porque preferências e afins. Depois de imprimir, eu passei a imagem com caneta permanente ou caneta de CD para um plástico. Pode ser uma placa de acetato ou pode ser um papel bem grosso, mas o que eu uso mesmo são aquelas pastinhas. Sabe aquelas pastinhas de plástico que o pessoal coloca alguns documentos dentro? Então, eu compro aquilo em pacote e eu abro elas no meio e eu utilizo aquilo como base de stencil. Depois de ter desenhado tudo, é só você cortar com estilete e o stencil tá pronto. É importante lembrar que se tem buracos na figura, você precisa deixar uns tracinhos pra segurar, sabe? Desse jeito aqui, deve dar pra entender, né? E depois você vai cobrir isso com um pincel. Pra fazer a pintura é só você limpar a mesa, colocar a camiseta lá e colocar uma proteção no meio pra tinta não passar pras costas. Eu coloco outra pastinha de plástico, mas você pode colocar um papelão, pode colocar uma sacola de mercado, o que seja que impeça a tinta de passar de um lado pro outro. Eu recomendo você firmar bem a camiseta na mesa com fita crepe e firmar bem o stencil na camiseta também com fita crepe. Daí é só você aplicar a tinta como esponjinha. Dependendo do tipo de tinta, é melhor você diluir ela. Mas no caso do preto, ele já é um pouco mais líquido, você não quer que escorra, porque senão vai espalhar e a cor preta é bem difícil de lidar. Então não dilui. Tinta de tecido, tá? Não inventa de usar tinta guache, por favor. Se você achar mais simples, você também pode desenhar à mão, com canetas que são próprias para desenhar em tecido. Depois que você passar a tinta, você espera uns 5 minutinhos e tira a fita crepe com todo o cuidado do mundo para não repuxar o tecido, e daí você já pode puxar o stencil. Você também pode deixar ele ali até secar. É que eu tenho desespero de limpar a tinta do stencil, para que ele não fique manchado para sempre. Mas se você quiser e você não se importar, você pode deixar o stencil lá até secar. Eu recomendo deixar secar por pelo menos umas 3 horas. Bastante recorte chatinho, umas pontas por dentro. Levando muito cuidado quando for limpar o stencil, porque ele é meio chatinho e tem os recortes por dentro. É importante você não repuxar quando estiver limpando para não estragar a imagem que tá ali, principalmente se o seu plástico for mais fininho, tipo os que eu uso. Depois de seco, sua camiseta tá pronta. Outra parte importante do cosplay da Annabeth é o boné dos Yankees que a Athena deu a ela. Se você puder comprar uma réplica, já adianta toda essa parte, você já pode pular essa parte do vídeo. Se você puder comprar um boné azul marinho liso e só desenhar o símbolo em cima, também facilita muito. Ou se você tiver um boné velho em casa, de qualquer cor que seja. Se for branco, você pinta em cima, se não for, você pode mergulhar em água sanitária para ele dar uma descolorida por umas horas até ele ficar quase branco e pintar em cima disso, transformar em azul marinho, pintar o símbolo em cima e isso também facilita. Tudo isso é mais simples do que fazer o seu próprio boné, igual eu fiz a seguir. Como eu estava muitíssimo quarentenada e eu achei o frete dos bonés lisos muito caros em todos os sites e eu nunca consegui comprar uma réplica, eu tinha o tecido perfeito lá em casa, azul marinho, pra fazer isso, e de sarja, então acabei fazendo o boné. Do zero. Eu peguei um boné velho do meu pai e eu fiz o molde dos recortes com a ajuda de papel manteiga. Eu posiciono em cima, desenho, e aí eu corto as beiradas e vou acertando, né? Fiz o molde daquele triângulozinho que fica em cima e daquela haste que tem em volta, né? Aquele bico de pato. Não sei como
qual o nome técnico disso. Cortei os triângulozinhos 2 vezes no tecido de forma a ter 2 meio esferas para encaixar uma na outra e embutir as costuras. E no centro costas eu fiz um recortinho, né, pra ficar com aquele círculozinho, aquele semicírculozinho, pra eu colocar um elástico pra ele ficar mais ajustável. Cortei 2 vezes no tecido aquela parte do bico de pato, né, pra ter a de baixo e de cima, e 2 vezes no acetato, porque eu coloquei 2 camadas de acetato pra ser aquela sustentação ali do meio. Costurei a parte da frente, coloquei ali os acetatos dentro, costurei a parte do chapeuzinho em si, deixando aberta aquela parte onde vai encaixar o bico de pato e embuti tudo. Costurei o bico no resto e passei um zigue-zague para impedir que desfie e rebati a costura para cima. Meus problemas técnicos, porque acabou ficando muito apertado na minha cabeça e eu precisei aumentar o boné, então adicionei um triângulo nas costas e aumentei um pouco o elástico. Mas enfim. Depois disso eu imprimi a imagem, aquele N e o Y dos Yankees, do tamanho que eu queria, que no caso era 8 centímetros. E aí eu recortei e grudei com fita dupla face, né, no boné. Passei caneta nanquim em volta pra ter o contorno e então eu pintei com tinta branca. Acabei não diluindo também, porque eu queria que ela ficasse até com um certo relevo. E é isso. O boné tá pronto. O próximo passo foi o colar. Esse vai levar um tempinho pra explicar. Depois de alguns estudos, eu constatei que a Annabeth tem 9 contas. Ela já tinha 5 quando o Percy chegou no acampamento e ela adquiriu 4 ao longo dos livros, igual o Percy. Sim, 4. São 5 livros, mas 2 livros se passam no mesmo ano, então eles têm 4 contas ao final do livro. É dito que uma dessas contas antigas é um trireme pegando fogo, outra é um centauro vestido de formatura, né, um vestido, enfim. E a primeira é o pinheiro de Thalia, né? E as outras 2 ficam incertas, ninguém sabe o que elas seriam. E a ordem dessas 4 contas também não fica muito clara. Eu escolhi fazer na seguinte ordem as contas: o pinheiro, lua e estrelas, o centauro de vestido, o barco em chamas, um laço, tridente, cordeiro branco, porque na verdade essa conta seria o velocino de ouro, mas o velocino é um quadrado ou um retângulo, então não ficaria bonito, então eu fiz o que várias pessoas já fazem, que é fazer o cordeirinho dourado, o labirinto e o Empire State Building e as iniciais das pessoas que morreram na Batalha de Manhattan atrás. A Annabeth também tem no seu colar um pedaço de coral que o Percy trouxe dos palácios de Poseidon para ela, e ela usa o anel de Harvard do seu pai no colar também. Para fazer as contas, eu usei aquelas pérolas de bijuteria, que já tem um furinho no meio. Eu já vi várias pessoas fazerem de biscuit, mas eu preferi fazer assim, porque eu acho que fica mais uniforme, ele já tem o círculo, enfim. Escolhi minhas cores de base de cada conta, e daí você escolhe o que você quiser, porque se eu não me engano só a conta do Percy tem uma cor certa, porque o livro menciona que a conta é da cor preta com um tridente verde nela. As outras eu não me lembro se ele chega a mencionar qualquer uma. Então eu acho que as cores que eu escolhi foram todas opcionais. Enfim, eu escolhi minhas cores e pintei as minhas contas com o auxílio de um palito de churrasco. Um lápis fino deve servir também. Eu usei tinta guache, mas não daquelas infantis, daquelas que vêm em bisnaga. Perdoem esse zumbido aí, não sei o que fazer quanto a isso, a casa do vizinho faz barulho absurdo. Eu usei tinta guache, mas não daquelas infantis, daquelas que vem bisnaga, você precisa diluir um pouco e funcionou muito bem. Eu passei 2 camadas nas cores claras e uma só nas cores escuras, porque uma camada fina até deixa o brilho da pérola aparecer e eu gostei do efeito. Depois, com as bases secas, eu fiz os desenhos com o auxílio de um pincel bem fininho. E pro dourado e pro prateado eu usei canetas metálicas e pros contornos e aqueles desenhos do labirinto eu usei caneta nanquim. Por fim, eu passei base de unha em tudo para proteger a pintura. É importante falar que é pra você passar só uma vez com bastante base no pincel, pra você não ficar esfregando o pincel ali, porque é capaz que a sua tinta dilua um pouco se ela não estiver muito, muito, muito seca. E também tenha cuidado com o seu nanquim, as suas canetas metálicas, dá uma testada no papel antes se a base não dilui ela. Se você não puder passar base porque isso tá borrando suas contas, então acho que cola branca deve funcionar. Eu fiz o pingente de coral em cola quente e eu coloquei um arame torcidinho com mache pra ser o passador, né? E é isso, pintei com esmalte coral depois, e depois eu coloquei um esmalte de brilho só porque eu achei que era legal. E pra deixar secando eu fiz essa gambiarra aí. E por fim, pra fazer o anel do pai da Annabeth, eu pesquisei no site de Harvard como seria o anel da turma que ele é,
naquele ano e eu concluí que é um anel parecido com esse aqui. E então eu utilizei biscuit e o anel da minha irmã de namoro pra cortar ali o moldezinho pra caber. Aliás, ele realmente cabe no meu dedo. E aí eu só cortei em volta o biscuit e fui dando uma arrumadinha com água. Não ficou grande coisa, não ficou parecendo uma pedra batida, mas é alguma coisa. Eu passei cola branca no anel e depois eu pintei ele com tinta de artesanato marrom. Depois eu passei dourado em cima pra dar o brilho dourado do anel mesmo. E aí eu imprimi no tamanhozinho, mais ou menos, de colar no anel, os dois padrões que tem na lateral do anel e aquele de cima. E aí eu colei tudo com cola branca, né? Tanto no anel e depois passado em cima pra dar uma reforçada. Depois eu acabei não gostando de como ficou as laterais, então só passei mais cola no de cima, reforcei e tirei os das laterais. E é isso, acabou. Ufa. Agora eu só juntei tudo num cordão de um colar que eu tinha lá em casa e dei os nozinhos entre as contas. Eu quis colocar o coral do lado da conta do Percy. Como era um pingente pra baixo, eu queria que ele ficasse mais no meio do colar, né? E eu achei bonitinho. E o anel fica mais ou menos também ali pelo meio, né? Eu só coloco em cima das contas. E é isso, colar finalizado. Pra adaga, eu usei EVA e um palito de churrasco para dar sustentação. Eu imprimi o desenho de uma adaga e cortei o molde a partir disso. Peguei um EVA mais grossinho e velho que tinha lá em casa, roxo e jogado, e eu cortei o molde 2 vezes lá para fazer o contorno da adaga e 2 vezes o molde sem o cabo para ser a bainha da minha adaga. Cortei também uma tira fininha para cobrir ali no meio, para servir de sustentação para eu colar o palito. Usei cola de silicone e colei o palito de churrasco na tirinha e numa das partes da adaga. Segurei tudo com um pregador de roupa mesmo. Ficou assim, lindo, porque senão ia soltar. Se você puder usar cola de contato, acho que provavelmente vai ajudar, porque vai descolar com menos facilidade. Ficou um pouquinho marcado os pregadores em volta, mas depois de tanto processo que eu fiz, chapinha que eu passei, ferro de passar, saiu tudo. Eu tentei lixar o EVA, mas não foi uma boa ideia. Então eu selei os poros e deixei as bordas mais finas na base da chapinha e do ferro de passar. Depois eu passei cola diluída por toda a adaga para ajudar a fechar mais ainda os poros. Eu percebi que eu queria mais volume naquela parte superior do cabo, porque eu só tinha feito contorninho. Então eu fiz uma estruturinha de biscuit para fazer aquele volume ali no cabo. Aliás, eu aproveito para dizer que se você quiser fazer o mesmo, você já deixa a sua adaga retinha quando você fizer ela, para você colocar o biscuit em um círculo certinho ali em volta, porque eu fiz 2 meia-luas, enfim, ficou difícil de deixar uniforme. E eu tive que fazer um rolê e vocês vão ver. Eu segurei o biscuit com bastante cola branca e depois disso eu pintei toda a adaga. Pintei com tinta de artesanato marrom e depois eu passei tinta dourada de tecido diluída por cima pra dar o brilho e ficar parecendo bronze. Era tinta de tecido porque era a que eu tinha lá em casa e como era bem diluída, não faz diferença. Depois passei cola diluída em tudo, deixei secar. Fiquei incomodada do biscuit não ter ficado muito uniforme ali em volta. Então eu passei muita, mas muita cola branca pra meio que uniformizar ali. Eu deixei secando por tipo 3, 4 dias. Ficou assim, ficou secando por muito tempo. Eu tive que deixar apoiado ali num copinho. Primeiro em cima e depois embaixo. Mas uniformizou, funcionou, né? Não tá perfeito, mas funciona muito melhor. Tá bem mais... A curvinha tá bem menos acentuada. E aí depois eu voltei a pintar ali em cima, né? E é isso. Pra finalizar, eu cortei uma tira de couro sintético do tecido que eu tinha lá em casa, que era cor de rosa. Eu usei um papel de molde pra medir o tamanho, né? Enrolei ali em volta e medi o tamanho que eu queria. Cortei ali no couro. Pintei com uma tinta marrom de artesanato, mas eu não passei o brilho em cima, deixei opaco. A mesma coisa eu fiz com a bainha, aliás. Eu pintei ela de tinta de artesanato e depois eu só passei cola em cima, não passei o brilho. Depois de ter pintado a tinta de couro, depois de ter pintado a tira de couro, eu grudei ela com cola de silicone na pontinha, esperei secar um pouco e depois dei a volta toda passando cola em tudo. E é isso. Enfim, essas são todas as peças do meu cosplay e eu vou mostrar mais um pouco de cada no próximo frame. Essa é a minha camiseta. Não sei se o vídeo tá enquadrando tudo, mas acho que até aí já deve ter ido. Assim ficou o meu colar, né?
zaga. E aqui tá o punho. Assim ficou a bainha. Eu vi a roxa, não dá pra ver por dentro, mas dá bem pro gasto. E ela ficou assim. Assim ficou o boné. Dá pra ver que aqui tá mais durinha, né? Eu coloquei 2 camadas de acetato. Eu ainda teria colocado mais, eu achei que não ficou o suficiente. Se fosse vocês, eu colocava mais uma camada. Eu pespontei pra cima, né? Essa costurinha aqui. Atrás eu coloquei o elástico. Esse elástico aqui. Tive que colocar essa abertura a mais porque o meu molde não deu muito certo. E a pintura na frente. E aí fica assim. Minha voz tá péssima. É isso, essas foram as peças. Obrigada a todos por assistirem. Não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo e se inscrever se você gosta de vídeos desse tipo. E de me seguir na rede social do lado. É isso. Um beijo. Até a próxima. Queria dizer apenas que ninguém viu, mas essa camiseta é de Atena. Eu usei ela pra gravar um vídeo, mas infelizmente não aparece. E aí ninguém percebeu, mas agora estou avisando.